Entre no quarto e feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor para todos vocês. Que Deus abençoe a todos neste dia de hoje. Como todos vocês sabem, nós estamos sem poder realizar a nossa escola bíblica dominical no templo por conta de medidas restritivas exaradas aí pelo poder público. No entanto, através deste meio de comunicação, através dessa tecnologia, nós estaremos daqui ministrando a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Queremos informar aos nossos alunos da EBD, especialmente a classe Vencedores por Cristo, que estaremos ministrando a aula para todos, para que todos possam assistir e aprender. Assim você também poderá interagir pelas redes sociais, comentando e perguntando caso tenha alguma dúvida sobre o assunto, ok? Hoje nós vamos estudar a última lição desse trimestre, lição de número 13, cujo tema é o novo homem em Jesus Cristo. Vamos descobrir a natureza deste novo homem, como a Bíblia prescreve, como a Bíblia fala da natureza desse novo homem e como esse novo homem tornou-se realidade. Então acompanhe a nossa aula. Aqui, que a lição é a de número 13 e o tema é o novo homem em Jesus Cristo. O texto áureo diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios, capítulo 4 e versículo 13. A verdade prática, por sua vez, diz o seguinte: a salvação em Jesus Cristo leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética, porque ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo entre os seres humanos. Já podemos perceber, meus queridos irmãos, que o novo homem deve ser um homem que chegue à estatura de Cristo, conforme diz o texto de ouro do nosso estudo. A leitura bíblica em classe do estudo desta semana está no Evangelho de Jesus Cristo que escreveu João, no capítulo 3, dos versículos 1 até o versículo de número 16. O conteúdo desse estudo traz os seguintes objetivos. O objetivo geral é mostrar que a salvação em Cristo implica a geração de um novo homem. O estudo traça 3 objetivos específicos. O primeiro é apresentar o nascimento do novo homem. O segundo é explanar a justificação do novo homem. E o terceiro é enfatizar a santificação do novo homem. Vamos então compreender o conteúdo desse estudo. Para melhor compreender o estudo da lição de hoje, chamo a atenção de todos vocês, meus queridos irmãos, para os tópicos da nossa lição. Note que a nossa lição ela está comentada em 3 tópicos. O primeiro fala do nascimento do homem, o segundo da justificação do homem e o terceiro da santificação do homem. Perceba também que em cada tópico nós temos subtópicos que estará tratando acerca do tópico. Na lição de hoje, nós vamos analisar cada tópico com os seus subtópicos para compreendermos melhor a natureza do novo homem em Cristo Jesus. Então, vamos começar na nossa introdução. A parte introdutória da nossa lição, ela traz um questionamento inicialmente, dizendo o seguinte: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? O comentarista também aponta uma resposta, dizendo que, do ponto de vista humano, não é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida. No entanto, nós estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação, a glorificação do homem em Cristo. E vamos concluir dizendo que é possível sim alcançar a perfeição espiritual nesta vida, não do ponto de vista humano, mas em Cristo Jesus. Esse questionamento na introdução da nossa lição, se é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida,
É um questionamento um pouco difícil de ser respondido. No entanto, como o nosso comentarista já ressaltou, do ponto de vista humano, isso não é possível, ou não existe essa possibilidade. Todavia, quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se nos valermos de nossas forças, jamais alcançaremos. Não temos como conseguir isso pelas forças humanas, do ponto de vista humano. Mas em Jesus, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Dessa forma, o ideal que Deus estabelece para o primeiro Adão torna-se possível em seu Filho Jesus, o último Adão. Vamos ver então detalhadamente cada tópico da nossa lição, explanando acerca dessa possibilidade. Tópico 1. O nascimento do novo homem. Vamos agora analisar o primeiro tópico. O nascimento do novo homem é uma obra realizada por Deus na vida do ser humano. Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne e nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Nesse primeiro tópico, o nascimento do novo homem, abordaremos 4 aspectos do novo nascimento. O primeiro aspecto fala nascido não do sangue e nem da carne. O segundo aspecto, nascido de Deus. O terceiro vai abordar nascido da água. E o quarto, nascido do Espírito. No primeiro aspecto desse tópico, nascimento do homem, que trata de nascido não do sangue nem da carne, vamos perceber que o novo homem em Cristo, meus queridos irmãos, é antes de tudo uma criação espiritual. Essa criação espiritual, ela não é gerada nem do sangue e nem da carne, mas de Deus, conforme João capítulo 1, versículo 12 e 13. É interessante observar que na criação do homem, o homem foi feito uma criatura à semelhança de Deus, de acordo com a santidade de Deus. O homem tinha comunhão com Deus, falava com Deus, vivia com Deus. O pecado, ele veio deformar a natureza humana. Esse pecado que entrou no mundo através de Adão, ele trouxe a degeneração, conforme Efésios capítulo 2, versículo 1 e 3. No entanto, Jesus, ele vai trazer a regeneração para toda a humanidade, de acordo com descrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. A regeneração só é possível em Jesus. Sem Jesus, não existe regeneração. Apesar do pecado ter entrado no mundo por meio de Adão, o primeiro Adão, nós podemos nascer de novo para Deus. Você pode até se perguntar, como isso é possível? Isso é possível através dos méritos de Jesus, o último Adão. Através de Adão entrou o pecado, e com isso veio a degeneração. Através de Jesus, ele tira o pecado e traz a regeneração. Aí eu preciso ter a consciência de que nascer de novo é a nossa maior necessidade. A atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. E ao nascer de novo, o homem experimenta um novo Gênesis, uma nova comunhão com o Pai Celestial. Ele retorna às suas origens, ao seu estado natural de criação, um estado de santidade com Deus. No aspecto 2, nascidos de Deus, nós vamos perceber que o nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista João como o ato de nascer de Deus. Ou seja, isso implica a aceitação pela fé do plano de salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Queridos irmãos, note aqui que tornar-se uma nova criatura em Cristo é o auge da bem-aventurança humana. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé.
No aspecto 3, nascidos da água ou nascido da água, o batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Se observarmos devidamente a simbologia do batismo, não apenas trata da morte e ressurreição de Jesus, mas também do renascimento espiritual daquele que recebe a Jesus como seu Salvador e como seu Senhor. Dessa forma, cumpre o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Dessa experiência é que ressurge o novo homem em Cristo Jesus. O novo homem ressurge em Cristo Jesus, nascido do processo de lavar, regenerar através do Espírito Santo. No quarto aspecto e o último aspecto desse tópico, vamos perceber que a regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É impossível haver regeneração sem a atuação do Espírito, porque é ele quem opera o novo nascimento. Esse ato regenerador não pode ser explicado por linguagem humana, de jeito nenhum. Por mais que o homem tenha desenvolvido a sua capacidade intelectual e a sua linguagem, esta linguagem não pode descrever o ato regenerador do Espírito Santo. E nós sabemos que somente a partir dessa ação natural em nossa alma é que o novo homem em Cristo Jesus, meus irmãos, torna-se possível. Temos aí, queridos, a genuína conversão do ser humano. É importante ressaltar no final desse tópico que regeneração ela é uma coisa e conversão é outra totalmente diferente. Ou seja, é preciso distinguir regeneração de conversão. Uma coisa é regenerar, a outra é converter. A regeneração é uma obra divina. A conversão é uma atitude da pessoa. Enquanto a regeneração é uma obra de Deus que transforma o coração do homem por meio da soberana vontade de Deus, a conversão é um ato, uma atitude minha de voltar para Deus, tendo uma nova inclinação outorgada em meu coração. Então, a regeneração é Deus que opera. A conversão é uma atitude que eu tenho que efetivar. Em síntese, aprendemos nesse tópico, meus queridos, que o novo homem não nasce do sangue nem da carne, mas nasce de Deus, da água e do Espírito. Por isso, não esqueçam que o novo nascimento é uma das mais gloriosas bênçãos dos que foram regenerados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que opera o novo nascimento em nossas vidas, de acordo com João, capítulo 3 e versículo 6. Veremos agora o tópico 2. Tópico 2. A justificação do novo homem. Talvez alguém se pergunte como se dá a justificação de um homem justo, ou como se dá a justificação do novo homem. O novo homem, meus irmãos, nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto de injustiça e pecado. Por isso, precisa de um novo status diante de Deus ou diante do tribunal de Cristo. Esse novo status se dá por meio da justificação pela fé. Nesse tópico, estaremos abordando 3 aspectos que tratam sobre a justificação do novo homem. Primeiro, a inutilidade da justiça humana. Segundo, a maravilhosa doutrina da justificação. E terceiro, o novo homem justo. Vamos então. O primeiro aspecto, meus irmãos, que nós iremos analisar nesse tópico, a justificação do homem, trata da inutilidade da justiça humana. Vamos perceber aqui que a justiça humana ela é inútil no processo de justificação do homem diante de Deus. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam e nem nos justificam diante de Deus. Ou seja, as nossas obras, elas são inúteis para a justificação do homem diante de Deus. Só existe um meio de obtermos a salvação e de nos justificarmos perante o justo juiz.
Você pode estar se perguntando, que meio seria esse? Este meio é a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus Cristo, conforme descreve Romanos capítulo 5 e versículo 1. É a partir deste processo de fé que o novo homem passa a ter um novo status jurídico diante de Deus, de acordo com Romanos capítulo 5 e versículo 9. É a fé que traz a justificação do homem e não a justiça humana. A justiça humana, neste processo, ela é inútil para justificar o ser humano diante de Deus. Quem justifica o ser humano diante de Deus é a fé no Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. Portanto, nós somos salvos pela graça. O tópico 2, ou melhor, o aspecto 2 do tópico 2, que trata da maravilhosa doutrina da justificação, vai dizer que ao pecador que pela fé recebe a Jesus como seu Salvador, ou ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais do que um mero perdão. O que Deus lhe concede é muito mais do que uma anistia. Deus lhe concede um status de justo, ou seja, Deus lhe concede um status de justificação, porque é a justiça de Cristo que muda completamente a situação jurídica do réu, no caso do pecador. Cristo muda esta situação por completo, de acordo como descreve 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. O pecador, através do processo da justificação, ele é completamente perdoado e seus pecados, meus irmãos, são inteiramente perdoados, conforme descreve Hebreus capítulo 10 e versículo 17. O terceiro aspecto, ainda do segundo tópico, que trata da justificação, vai falar que o novo homem, ele é justo, ou seja, a partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, ele é um justo, ele é justo aos olhos de Deus, conforme 1ª Epístola de João, capítulo 3 e versículo 7. Nós alcançamos essa maravilhosa graça de Deus através da justificação pela fé em Jesus Cristo. Haja vista o que houve, meus irmãos, com o ladrão lá na cruz do Calvário. Ele creu no sacrifício de Jesus. Ele creu em Jesus. E ao mesmo tempo, quando ele solicitou a graça e a misericórdia do Senhor, ele foi justificado. Porque ele disse ao Senhor: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou seja, o novo homem, ele é justificado automaticamente e Deus esquece os seus pecados, trata-o como se jamais ele tivesse cometido qualquer injustiça e de agora em diante, este homem ou esta mulher, eles são justos aos olhos de Deus. Então, queridos, vocês viram aí nesse tópico que o novo homem, ele é justificado pela fé em Jesus Cristo. Isso dentro de um contexto de injustiça e de pecado. Parece impossível aos nossos olhos, mas para Deus não é impossível. E o sacrifício de Jesus já garantiu isso para nós. Assim como na regeneração leva o efeito uma mudança em nossa natureza, a justificação modifica a nossa situação diante de Deus. O termo justificação refere-se ao ato mediante o qual, com base na obra infinitamente justa e satisfatória de Cristo Jesus na cruz do Calvário, Deus declara os pecadores condenados, livres de toda a culpa do pecado e de suas consequências eternas, declarando-os plenamente justos aos seus olhos. Ok? Vamos agora ver o tópico 3 do nosso estudo. Tópico 3. A santificação do novo homem. Então, queridos, este é o último tópico do nosso estudo de hoje. A santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo,
A santificação é um processo que demanda toda a nossa vida até alcançarmos a estatura de varão perfeito. Nesse tópico, você vai aprender 3 aspectos acerca da justificação, ou melhor, acerca da santificação do novo homem. No primeiro tópico, ou no primeiro subtópico, você vai ver a santificação como um posicionamento. No segundo, a santificação como um processo. E no terceiro, a santificação é a vontade de Deus ao novo homem. O primeiro aspecto deste terceiro tópico é a santificação como posicionamento. Vemos aqui que no exato momento de sua conversão, o pecador arrependido, ele passa a ser visto não apenas como justo, mas como um santo por Deus e pela igreja. Já separado do mundo, esse pecador torna-se propriedade exclusiva do Senhor. Ele já não é mais uma propriedade de um outro ser. Ele já não é mais uma propriedade do pecado. O pecado já não lhe domina mais. Posicionalmente, ele é santo. Ou seja, embora ele ainda esteja no processo de santificação, o posicionamento que Deus dá para ele no exato momento da sua conversão é um posicionamento de santo, de santificação. No aspecto 2, que vai tratar da santificação como processo, nós vamos perceber que o novo homem em Cristo, ainda que ele seja visto como santo, como falamos aí anteriormente, e que realmente o é, porque Deus assim o considera, este homem terá de se submeter a um longo processo e disciplinado de santificação, até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus, como descreveu a nossa verdade prática. Na santificação do homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que em tudo sejamos a imagem e semelhança de Cristo. O que é que nós percebemos aqui, queridos? Que no exato momento da conversão do homem, e apesar dele ser visto por Deus como santo, ele precisa se submeter a um longo e disciplinado processo de santificação para que venha a alcançar a estatura perfeita do Filho de Deus, conforme descreve Efésios capítulo 4 e versículo 13. A santificação do homem se dá principalmente pela palavra de Deus. É imprescindível que ele seja conduzido por esta palavra, porque é ela que vai prescrever o ideal cristão, a perfeição e a santidade de Deus para tudo, para que nós sejamos semelhantes à imagem do nosso Deus, até que venhamos a alcançar a estatura do Filho de Deus. No último aspecto aqui da santificação do homem, que trata da santidade, é a vontade de Deus no novo homem, nós não podemos prescindir de deixar aqui, de compreender que o novo homem é impossível sem o processo de santificação. Não existe novo homem sem ele se santificar. A santificação é a vontade de Deus no novo homem. Quanto mais nos santificamos, mais parecido nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Logo, devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas se pecamos em alguma outra situação, a Bíblia vai dizer, em João capítulo 1, versículo 7, que o sangue de Jesus nos purifica de toda injustiça e de toda impureza. Que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação, porque todos nós precisamos nos santificar, porque nenhum impuro ou nenhum profano entrará nos céus, entrará na Jerusalém celestial, conforme prescreve Apocalipse capítulo 21 e versículo 8. E a Bíblia já diz também, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Chegamos aqui, queridos, ao final de mais um tópico. E o resumo deste tópico é que a santificação é um processo. Este processo demanda toda a nossa vida, até que alcançamos a estatura de varões perfeitos. Então, que nós possamos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A nossa aula de hoje já está sendo concluída, queridos, dizendo a vocês que devemos sempre buscar a santificação, porque esta é a forma da qual nós podemos ver o Senhor. Temos que buscar a santificação. Bem-aventurado aqueles que já aceitaram a Jesus como seu Salvador, porque esta é a única forma de obter uma nova natureza, se tornar um novo homem. Digo a vocês que quem recebeu a Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Cristo. A nova vida em Cristo é um presente de Deus. E quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus Cristo, porque esta é a promessa que ele nos fez por intermédio do apóstolo João, que diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como ele é, o veremos. Primeira Epístola de João, capítulo 3, versículo 2. Sim, nós, os redimidos do Cordeiro, seremos glorificados. E nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. E aqui, queridos amados irmãos, nós já estamos finalizando a nossa aula. Esta foi a nossa aula de hoje e a última da lição desse trimestre. Espero ter contribuído com o aprendizado de cada um de vocês. Oremos para que logo, logo possamos nos reunir na nossa sala de aula no templo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula. E sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuide de mim. Eita, que presença